Pois bem, falamos tanta coisa, o que está acontecendo aqui? O que a gente tem que levar de mensagem para casa? Vamos resumir toda essa aula agora. O que a gente não pode não saber dessa aula? Há 5 tipos de ossos, de acordo com o nosso mapa mental. Ossos longos, ossos curtos, ossos chatos ou planos, ossos irregulares e ossos sesamoides. Esses eram os tipos macroscópicos de ossos. Ainda há 2 tipos microscópicos de ossos, os quais incluem aquele tecido reticular primário, como em calo-ossos ou esqueleto imaturo ou fraturas patológicas, como é o caso de patologias como tumores, por exemplo, e há o tecido lamelar ou secundário, o qual está presente no esqueleto maduro. Além disso, temos 3 tipos de formação de ossos. São eles: modelo endocondral, o qual é usado um molde de cartilagem hialina e por meio do centro de ossificação primário e secundário, esse molde vai sendo substituído por osso calcificado até que ocorra o encontro entre os 2 centros na placa epifisal, processo conhecido como sinostose, onde se encerra o crescimento e comprimento de um osso. Além disso, temos o modelo intramembranoso, no qual temos o mesênquima se transformando em osso diretamente. Lembrando que o mesênquima é o nosso tecido conjuntivo embrionário, que irá se transformar em osso. Isso ocorre, por exemplo, nos ossos do crânio, formando as chamadas suturas. E por fim, temos o crescimento aposicional, isso é, um crescimento em espessura, devido a estímulos como carga mecânica, por exemplo, como exemplificado na imagem e foi mostrado no vídeo durante a aula. Esse crescimento ocorre por meio do periósteo. O periósteo causa uma deposição externa de osso, tornando o osso mais largo e resistente a cargas. Também precisamos saber que há 3 tipos de células. Para simplificar, relembremos da nossa floresta, a qual possui a nossa muda, os osteoblastos, a qual possui a árvore madura, os osteócitos e, por fim, o nosso lenhador, os osteoclastos. Lembramos que essas 3 células estão em equilíbrio, a nossa balança entre formação e a reabsorção. E quando ocorre uma predominância dos osteoclastos, por exemplo, ocorre um processo chamado osteoporose. Pode ocorrer um processo chamado de osteoporose, onde o osso diminui a sua densidade. Lembramos também que as fraturas possuem diversos tipos de classificações, de acordo com diferentes critérios. Porém, para classificar, utilize o esquema fornecido no slide e no link do site abaixo. Por fim, após ocorrer uma fratura, de acordo com aquele mecanismo onde é ultrapassada a fase elástica, posteriormente a fase plástica, então temos o ponto de fratura. A partir daí, temos 2 processos de consolidação, o processo indireto e o direto. Lembramos que o direto envolve o processo cirúrgico, no qual uma estabilidade absoluta, sem ocorrer por intermédio do molde fibrocartilaginoso, que é o calo ósseo. O processo indireto ou conservador ocorre o nosso molde fibrocartilaginoso por meio do calo ósseo. Lembrando que esse processo passa pela fase inflamatória, onde temos o hematoma e a limpeza pelos osteoclastos. Posteriormente, temos os fibroblastos migrando para essa região e formando um tecido fibrocartilaginoso, conhecido como calo mole. Posteriormente, essa região será mineralizada por meio dos osteoblastos, que formarão um tecido ósseo
esponjoso primariamente, o qual é frágil. Posteriormente, esse tecido ósseo esponjoso, que já possui osso que está mineralizado, quando ocorre a deposição de osso, mesmo que esponjoso, essa região já passa a ser chamada de calo duro. Porém, ela ainda necessita sofrer a remodelação, de modo que será formado um osso cortical mais denso para suportar as cargas fisiológicas às quais essa região será submetida. Isso é, não basta o osso estar colado, é necessário que ocorra essa remodelação de modo que as trabéculas se adaptem exatamente às forças que serão impostas. Caso contrário, o osso não resistirá. É por meio dessas trabéculas que o osso, mesmo com baixo peso relativo, ele consegue resistir a grandes forças, visto que essas trabéculas estão no lugar certo para resistir ao estresse que é comumente aplicado. E caso ocorra uma força não fisiológica, como por exemplo cisalhamento, torção ou curvamento, o osso está mais suscetível a ser fraturado. Porém, lembrando que forças fisiológicas como compressão e tensão, no caso das fraturas por avulsão, quando suprafisiológicas também podem fraturar o osso. E essa foi nossa aula de ciência básica dos ossos. Quaisquer dúvidas, sugestões ou correções, entrar em contato. Trago uma mensagem: aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Somos todos aprendizes, fazedores, professores. Você ensina melhor o que mais precisa aprender. Valeu, pessoal. Essa é a minha bibliografia utilizada. Forte abraço.